Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, continuaremos falando sobre a temática dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Hoje falaremos especificamente das narrativas da infância e do nascimento de Jesus, que estão presentes em dois evangelistas, Mateus e Lucas. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. Como já dissemos em outros vídeos, Mateus e Lucas são os únicos evangelistas que registram o nascimento e a infância de Jesus. Nem o evangelista Marcos, que é do evangelho sinótico, registra a infância e o nascimento de Jesus, nem tampouco o evangelista João. Tanto Marcos como João começam o seu evangelho falando da figura de João Batista. Mateus e Lucas começam essa temática da pregação de João Batista, da preparação para o ministério público de Jesus, no capítulo 3, tanto Mateus quanto Lucas. Então, o capítulo 1 e 2 de Mateus e o capítulo 1 e 2 de Lucas falam sobre esse nascimento e a infância de Jesus, que falaremos a partir de agora. Segundo o evangelista Mateus, o nascimento de Jesus se dá em Belém. Segundo o evangelista Lucas, o nascimento de Jesus também se dá em Belém. No caso do evangelista Mateus, porque José e Maria moram ali na região da Judéia. E, segundo o evangelista Lucas, José e Maria empreenderam uma viagem por um recenseamento realizado à época em que Jesus estava prestes a nascer, a completar os dias, e Jesus acabou nascendo lá em Belém, na Judéia. Os dois textos obedecem a uma profecia do Antigo Testamento, do livro de Miqueias, capítulo 5, de onde se tira a expressão que o Messias deveria nascer em Belém, na Judéia, num lugar muito pequeno, num lugar insignificante. Então, em ambos os textos, a gente encontra Jesus nascendo em Belém. Mas, no caso de Mateus, porque José e Maria moram na região, e no caso de Lucas, porque eles vão participar de um recenseamento que era obrigatório, e os dias do nascimento de Jesus se completaram por ocasião desse recenseamento, coincidindo então o local de nascimento nos dois evangelistas aqui, em Belém da Judéia. Então essas são algumas das coisas que coincidem nesses dois evangelhos, mas nós temos cada um apresentando uma infância e o nascimento de Jesus de formas diferentes. O que é próprio do evangelista Mateus? Nós temos só em Mateus a visita dos magos, que vêm de longe para visitar o menino que acaba de nascer em Belém. Os magos são aqui aqueles que apresentam 3 presentes: ouro, incenso e mirra, representando através desses presentes a identidade de Jesus, que é humano, representado na mirra, que é divino, representado no incenso, que é oferecido aos deuses, e que é rei, representado no ouro, que é um presente dado aos reis. Outra coisa que é particular aqui do evangelista Mateus é a perseguição de Herodes a Jesus, que manda matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos por conta da ameaça que esse menino representa depois da chegada dos magos que estão procurando a criança que acaba de nascer e que vai se tornar rei. Ainda na sequência, nós temos a matança dos inocentes abaixo dos 2 anos, praticada por Herodes, e nós estamos falando aqui de Herodes Magno, que é o Herodes pai do Herodes Antipas, pai do Herodes Filipe, pai do Herodes Arquelau, que é avô do Herodes Agripa I e que é bisavô do Herodes Agripa II. Quando a gente vai a esses textos da Bíblia e encontra o nome Herodes, muitas vezes a gente acaba fazendo confusão.
Mas aqui, na infância e no nascimento de Jesus, se trata do Herodes Magno, que é o Herodes pai, que governava toda a região da Palestina e que depois da sua morte se dividiu e ficou sob o governo de seus filhos, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Com essa perseguição de Herodes às crianças abaixo de 2 anos para conseguir matar a criança que acabava de nascer e que seria o rei Jesus Cristo, Maria e José tomam o menino e fogem para o Egito. Depois que José e Maria ficam sabendo da morte de Herodes Magno, eles voltam para a Judéia. Sabendo que por ali na Judéia reinava o filho de Herodes Magno, Herodes Arquelau, José e Maria fogem para a Galileia e lá se criam. E de lá Jesus parte mais tarde, já na sua missão, com em torno de 30 anos, para realizar o seu ministério. Então nós encontramos aqui o porquê que Jesus é chamado de Nazareno, segundo o evangelista Mateus. Porque, primeiramente, José e Maria são da Judéia, mas por conta dessa fuga e por conta do reinado dos Herodes, José e Maria fogem também para a Galileia e lá passam praticamente toda a sua vida, até que Jesus decide empreender uma viagem no seu ministério. Agora, falando do evangelista Lucas, o que é próprio de Lucas? O que é que nós temos só no evangelista Lucas, nesse nascimento e na infância de Jesus? Nós temos em paralelo a anunciação de Jesus, que se dá na anunciação a Maria pelo anjo Gabriel e na anunciação de João Batista também pelo anjo Gabriel, mas aqui a Zacarias. Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, você não vai encontrar o anjo Gabriel falando com Maria, mas você vai encontrar isso no evangelista Lucas. Então é uma narrativa específica do evangelista Lucas, que não compartilha praticamente nada nessa infância e nascimento de Jesus. Nós temos aí também no evangelista Lucas a viagem de Maria, que Maria empreende até a casa de sua prima Isabel, que é uma viagem distante, onde Maria sai da Galileia e vai até a Judéia, né? Subindo e descendo montanhas e vales para conseguir chegar até lá. O Magnificat é um canto que existe apenas no evangelista Lucas, aquele canto onde Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. E assim por diante, nós temos o canto do Magnificat, que é próprio do evangelista Lucas. Você não vai encontrar essa narrativa em Mateus. Depois que Jesus nasce em Belém da Judéia, acontece a visita dos pastores que estão no campo e percebem aquela luz e vão glorificar e louvar a Deus pelo nascimento daquela criança que se manifestava entre os pobres. Essa narrativa em Mateus tem a presença dos magos. Aqui em Lucas nós temos a presença dos pastores e também dos anjos que presenciam o nascimento de Jesus. O evangelista Lucas, assim como Mateus, quer construir uma narrativa que apresente Jesus como humano e divino, e faz isso agora diferente. Faz isso através da presença dos anjos que o adoram e faz isso através da presença dos pastores que adoram o menino, sem contar José e Maria, que também presenciam estupefatos aquilo que estava acontecendo diante deles. E toda a surpresa que se revelava para Maria e para José diante de admiração que o menino causava. Também no evangelista Lucas é o único evangelista que vai falar sobre a circuncisão de Jesus, que acontecia ali nos primeiros dias de vida, especificamente no 8º dia de vida, e que identificava a criança já com um judeu, ele já ficava marcado com aquela identidade judaica. Também é de Lucas a narrativa da apresentação de Jesus no templo por José e Maria, que se dava a partir do 40º dia, e que na narrativa aqui é recebido
pelos anciãos, a profetisa Ana e o profeta Simeão, que toma o menino nos braços e bendiz a Deus, e inclusive canta um cântico que é bastante famoso também, chamado de Benedictus. E no caso de Lucas, Jesus vai viver em Nazaré com José e Maria porque eles estão voltando para casa, diferente de Mateus, em que eles têm que fugir para Galiléia. Aqui não, aqui eles voltam para casa, voltam para Nazaré e voltam à sua vida e vai viver entre os seus. Nós encontramos aqui um pouquinho da vida oculta de Jesus quando Jesus é apresentado no templo aos 12 anos. José e Maria estão fazendo uma viagem de Nazaré da Galiléia, de Nazaré da Galiléia para Jerusalém, na Judéia, para como eles faziam em geral sempre que podiam, ou todos os anos quando podiam. Faziam uma viagem por ocasião das grandes festas que ocorriam na capital da fé daquele povo, que era Jerusalém. Então, numa dessas viagens, Jesus está com 12 anos e quando chega em Jerusalém, ele acaba conversando com os doutores da lei no templo e fica por ali um bom tempo, de tal forma que os seus pais, José e Maria, os seus familiares, voltam para casa e Jesus fica lá discutindo com eles. José e Maria percebem isso depois de um dia de viagem de volta e retornam desesperados para encontrar o menino, que é encontrado ainda lá com os doutores da lei, né? 3 dias depois que José e Maria retornaram para reencontrá-lo. E nesse reencontro há um dilema que se vivê, porque José e Maria dão uma bronca em Jesus e Jesus também dá uma bronca neles, dizendo que: olha, vocês não sabiam que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? O que Jesus está dizendo é que é como se ele dissesse assim: eu já avisei vocês que a partir de agora a minha vida é diferente, a minha vida é separada de vocês, a minha vida começa uma nova empreitada, a minha vida tem uma nova missão e eu preciso cumpri-la. Maria escuta tudo em silêncio e volta para casa, junto com Jesus, que também obedece e volta em silêncio. Mas já fica bem claro para José e Maria que ali diante deles está alguém bastante diferente do que eles estão imaginando, de alguém que já tem sua própria identidade e que vai realizar uma missão, e que sua missão é maior do que viver dentro de uma família. Deu para perceber aqui entre esses dois evangelistas as diferenças? Nós temos alguns elementos que são parecidos, mas a maioria dos elementos são diferentes, né? O nascimento de Jesus se dá em Belém, mas por motivações teológicas, né? Que o evangelista Mateus e o evangelista Lucas colocam o nascimento de Jesus acontecendo em Belém da Judéia, para obedecer a profecia lá de Miqueias capítulo 5, versículo 1, que é onde deveria nascer o Messias. As diferenças que existem a partir daí são próprias de cada evangelista, são próprias da interpretação teológica de cada um deles. No Evangelho de Mateus nós encontramos José e Maria, que são da Judéia e por isso eles estão em Belém quando Jesus nasce, e no evangelista Lucas nós encontramos José e Maria que empreendem uma viagem de obrigações civis da época para participar do recenseamento, e os dias do nascimento do menino se completam por ocasião da sua estada na Judéia e em Belém. Daí para frente, as narrativas, como nós fomos mostrando, cada uma tem suas particularidades e aquilo que é específico de cada um. Nós não temos mago em Lucas, nós não temos pastores em Mateus, né? Nós não temos a fuga de José e Maria para o Egito em Lucas, nós não temos o anúncio do anjo a Maria no Evangelho de Mateus. Nós temos no Evangelho de Mateus José que compreende tudo que se passa através de um sonho, bem diferente do evangelista Lucas.
Bom, gente, essas são algumas diferenças entre esses dois evangelistas que falam sobre a infância de Jesus. E recordando, nem Marcos nem João falam da infância de Jesus. Eles começam a partir do anúncio de João Batista. E o anúncio de João Batista em Mateus e Lucas começa a partir do capítulo 3º. E nos demais vídeos nós continuaremos falando e fazendo esses paralelos entre os evangelistas. Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu like, faz o seu compartilhamento. Se você não é inscrito ainda, dá uma força pra gente, se inscreve, porque a gente vai continuar postando conteúdos aqui relacionados à Bíblia. Tem muita coisa que eu tenho na cabeça e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu conto com a participação de vocês para impulsionar o nosso canal. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.